O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês que estão no Santuário Basílica, por favor, podem ficar à vontade. Vocês que aqui estão, sejam muito bem-vindos. Aqueles que vêm de longe, que Deus abençoe e guarde. Também você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, pela TV Pai Eterno e pelo nosso canal no YouTube, Mãe Piedade. Nesta tarde deste sábado, da segunda semana do tempo da Páscoa, gostaria de com vocês entrar um pouquinho mais na riqueza daquilo que nós ouvimos do capítulo 6, versículos 16 a 21 do Evangelho de João, que está dentro do discurso que vai falar sobre o pão da vida. Ontem, quem acompanhou a liturgia, escutou a narrativa na qual Jesus, vendo 5.000 homens, uma grande multidão, pede para que se sentem em grupos. Daí, nessa perspectiva, pega 5 pães e 2 peixinhos. Desses 5 pães e 2 peixinhos, ele toma, dá graças e distribui. Ele próprio distribui. Isso não é à toa, porque ainda que falte um verbozinho aqui, nas outras narrativas da multiplicação dos pães, quando Jesus toma o pão, dá graças, parte e distribui, em outras narrativas é uma alusão, é uma fala clara, dando a entender sobre o mistério da Eucaristia que nós celebramos, que é a palavra de Deus, com as espécies eucarísticas, o pão e o vinho, que se tornam o corpo de Cristo, para que nós sejamos corpo de Cristo no meio do mundo. E ele vai dizer que ele é o pão da vida. Não é à toa que isso está no Evangelho de ontem, no capítulo 1 até o 15, do versículo 1 a 15, do capítulo 6 de São João. E hoje, após a multiplicação, os discípulos vão para um outro lado da margem do lago, lá em direção a Cafarnaum. E aqui tem um detalhe interessante. Remam cerca de 5 quilômetros, provavelmente já cansados e com medo, e o medo faz com que a gente veja, pense e faça algumas coisas que não tem muito o porquê. Ainda que eu tenha escutado uma coisa, eu vou dar só um incremento. Quando a gente está com medo e é mais novo, até dentro de casa a gente vê fantasma, e o fantasma geralmente é a cortina, é um lençol, ou é alguém que chega, não é verdade? O medo faz coisas. Os discípulos estão atravessando o lago, e quando Jesus chega até eles, por causa do medo, diz: "Sou eu, não tenhais medo." Já atravessaram tudo. Já estão num lugar seguro. Isso é muito importante e significativo, porque ninguém conseguirá compreender Jesus como o pão da vida e nem mesmo perceber a riqueza daquilo que nós escutamos ontem, que o Senhor pega o pão da nossa história, dá graças e o parte. Ou mesmo o mistério que nós celebramos aqui agora, onde o próprio Senhor toma o pão,
o próprio Senhor dá graças, o próprio Senhor parte e o próprio Senhor distribui, para que nós possamos comungar dele nas espécies eucarísticas, se não tiver uma clara ideia do porquê São João fala isso, exatamente no capítulo 6. Qual a importância de Jesus dizer, sou eu, nesse momento? Tem uma coisa importante aqui, e para isso eu gostaria, me deem licença, quem quiser pode depois acompanhar, no capítulo 21 do mesmo Evangelho de São João, lá no versículo, deixe-me pegar aqui, ótimo, capítulo 1, versículo 4. Vai dizer o seguinte, de manhãzinha, era de manhã, era um novo dia. Aqui essa cena que acontece no capítulo 6 está de tarde, está terminando o dia. Eu preciso muito que vocês acompanhem isso. No capítulo 6, depois da multiplicação dos pães, está terminando o dia. Eles têm que atravessar o mar. Eles têm que atravessar o lago. E estão com medo. Aqui, no capítulo 21, pela manhã, no início de um novo dia, Jesus estava na praia, já num lugar seguro. Mas os discípulos não sabiam quem era Jesus. Aqui, os discípulos estão em alto mar, ou atravessando o lago, e não sabem, e não reconhecem Jesus. Jesus está vivo, não morreu ainda no capítulo 6. Lá no capítulo 21, ele já morreu e ressuscitou. E ele, então, quando percebe que os discípulos estão com medo, diz o quê? Sou eu, não tenhais medo. Lá no capítulo 21, quando os discípulos escutam Jesus, vocês têm alguma coisa para comer? Não, nós pescamos e não pegamos nada, então joga a rede do outro lado aqui. Ó. E eles pegam tanta quantidade de peixes, ao ponto do discípulo que Jesus amava dizer assim, é o Senhor. Esse é o ponto que eu quero chegar com vocês. Lá no capítulo 6, eles viram Jesus multiplicar os pães e eles não sabiam que era Jesus que vinha ao encontro deles enquanto atravessavam o lago, correto? Agora, no capítulo 21, eles só reconhecem Jesus depois que fazem o quê? Obrigado, Gorete. Depois que eles escutam o que Jesus lhes orienta, e aí então, vendo o que significa escutar nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, eles conseguem perceber, é Ele, é nosso Senhor. O que isso tem a ver com o que nós estamos celebrando? Bem objetivamente e com muita clareza. Ninguém conhecerá e saberá exatamente que Jesus está presente no nosso meio, nem escutando a Escritura, nem comungando do pão eucarístico, da Eucaristia, nem celebrando qualquer sacramento, se não for capaz de escutá-lo no presente de sua vida, se não for capaz de identificar o que viveu com ele e os momentos nos quais se sentiu desamparado e ele estava presente, ou até, diria uma coisa muito simples, ninguém conseguirá reconhecer Jesus Cristo se não vê-lo nos traços dos seus dias, no seu passado. Porque, caso contrário, nós estaremos sempre falando de uma ideia. Nós sempre estaremos falando de preceitos. Nós sempre estaremos falando de regras. Mas nunca da vida. E vida se faz na companhia de alguém. As pessoas mais importantes que carregamos dentro de nós e que são preciosas, elas estão marcadas na nossa história por aquilo que elas viveram e significaram nos nossos dias, ou não?
E aqui está a beleza do que temos no capítulo 6. Porque é uma imagem clara do Senhor que é a vida, do Senhor que nos alimenta, do Senhor que se dispõe a caminhar conosco e que quando achamos que realmente ainda temos muito o que fazer, nós já chegamos no nosso destino. E que Ele esteve conosco, mas nós não o reconhecemos. Seja porque tivemos medo, seja porque tivemos insegurança, ou simplesmente porque nós, em algum momento, esquecemos de escutá-lo. A narrativa do capítulo 6, aqui de São João, é uma imagem clara de que o Senhor nos alimentou e vem até nós. Não foi assim ao longo de toda a história da salvação? Deus alimenta, cuida, ampara o seu povo. Na hora que eles chegam no lugar que eles precisavam chegar, eles começam a deixar de escutar o seu Senhor e a viver qualquer outra coisa. Não foi esse o motivo do povo ter se tornado escravo no Egito? Não foi esse o motivo do povo ter adquirido a terra prometida e tê-la trocado por uma política ou por inúmeras políticas em Davi, Salomão e por aí vai? Não é assim que acontece na nossa história? Fazemos grandes propósitos, queremos grandes coisas, e aí quando a gente conquista aquilo, a nossa dedicação esmorece? Não é assim que acontece quando falamos, eu estou apaixonado por fulano, quero ficar com fulano, e aí então você pega, se dedica àquela pessoa, a mulher até arruma os cabelos, fica aquela coisa danada, depois de um tempo de casado aparece igual um trem medonho na frente do marido, ou o marido na frente da esposa, porque depois que se conquista parece que não é preciso mais dedicação. Assim no trabalho, no estudo e por aí vai. O capítulo 6, eu agradeço a Deus pela oportunidade de rezar com vocês esse trecho. Ele é tão bonito porque ele literalmente mostra que os discípulos, mesmo tendo visto o que o Senhor foi capaz de fazer com eles, são capazes também de se esquecer o que o Senhor significa na vida deles. Porque a gente só não reconhece uma pessoa que é muito cara para a gente quando nos esquecemos dela. Eu tenho algumas características muito particulares, apesar de não enxergar muito bem, e não enxergo, 12,5 graus de miopia não é para qualquer um. Eu posso trocar se quiser. Negocio. Mas eu quero troco. Brincadeiras à parte. Traços, fisionomias, ficam na minha memória. Falas, contextos, ficam na minha memória. Quando é e quais são as circunstâncias que não carregamos dentro de nós, como, por exemplo, aquela pessoa da época da sua juventude, que foi seu grande amigo, que você ficou longo tempo sem encontrá-lo, aí de repente você encontra e fala, parece fulano. Já tiveram essa experiência? Porque aquela pessoa ficou gravada na sua memória, e ainda que a voz esteja um pouco diferente, ainda que o rosto esteja muito, muito diferente do que era, mas os traços continuam os mesmos, você parece fulano, e você pergunta, é fulano mesmo? Quando é que isso acontece? Quando aquela pessoa faz parte de modo importante na sua vida, positiva ou negativamente. Não é assim? É por isso que os discípulos ainda não reconheceram Jesus ao longo desse momento no capítulo 6, porque apesar de terem visto tudo o que ele fez até o momento, eles são exatamente como nós, eles precisam todos os dias renovar dentro de seus corações o que é o fundamento para acreditar nele. Porque se ele não ocupa o lugar de referência na história deles, eles nunca vão ser capazes de dizer, aqui estava conosco é o Senhor Jesus Cristo. E aí, com grande tristeza, me parece que no tempo presente, nós temos mais pessoas que falam de uma ideia de nosso Senhor, e poucos têm nele realmente
aqui dentro, no mais íntimo de seus corações, ao ponto de perceberem os traços da presença dele no presente. E daí, como não fazem isso, a palavra dele é somente lida nas nossas eucaristias, mal e porcamente em muitos casos. De tal maneira que as nossas eucaristias são meramente proformes. Não dizem nada a nós, não porque os pregadores sejam ruins, é porque nós não damos atenção realmente. Porque quando uma criança, um exemplo simples, uma criança que faz um sorriso bonito, é um motivo de grande escândalo e alegria dentro de uma casa, quando esse sorriso se torna corriqueiro, ninguém nota mais. Não é assim? A mesma coisa, as nossas eucaristias e as nossas celebrações são tão proformes que nós não paramos para reconhecer, é o Senhor. É alguém. Ou é alguma coisa que a gente tem que fazer. E aí, tristemente, deixamos de comer na mesa da vida daquele que é o pão da vida, Jesus Cristo. Permitam-me, com muita simplicidade, você reconhece Jesus? Você o escuta? Dá a ele a atenção devida? Ou é como muitos que estão tanto nas redes sociais, quanto em nossas comunidades, que fazem um belo papel proforme, por obrigação, mas falta a afeição.